Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 62. O tema do dia é Arsenal contra Tottenham, um grande derby do norte de Londres, talvez o grande clássico da Inglaterra, certamente o grande clássico historicamente de Londres. Hoje o Jamil Chad ainda não está com a gente, volta semana que vem, prometeu que volta na semana que vem, mas eu tenho dois convidados mais do que especiais, dois correspondentes brasileiros que vivem em Londres há muito tempo, um praticamente o londrino, já conhecido de vocês, meu grande amigo João Castelo Branco, correspondente dos canais Disney lá, desde, sei lá, uns 30 anos, um pouco menos, senão eu vou denunciar a idade do cara, e o meu amigo Renato Senise, que trabalha para a DAZN, para a Rede TV, está lá também cobrindo a Premier League no dia a dia. Um torcedor declarado do Tottenham, não disfarça nem um pouquinho. O outro, torcedor declarado do Arsenal, também não faz muita questão de disfarçar, não. O derby acontece neste sábado, às 8h30 da manhã. E olha só que curiosidade, vale liderança, hein? Quem diria? O Arsenal com 18 pontos, ganhou 6 dos 7 jogos até agora disputados na Premier League. O Tottenham com 17 pontos, empatou 2, ainda está invicto, empatou justamente 2 derbys locais lá, empatou com o Chelsea, empatou com o West Ham, mas o fato é que os dois estão disputando ali com o Manchester City, essa liderança do campeonato inglês. Mais para frente a gente vou querer saber deles se os dois vão aguentar o tranco de disputar com o City até o fim o título da Premier League. Meu amigo João Castelo Branco não só já participou da primeira temporada do Futebol Sem Fronteiras, como aparece na vinheta, se vocês repararam ali. Eu aparece, vi. Fiquei orgulhoso. Chique o negócio, hein? Você tá me devendo, acho que direito de imagem com essa aí, hein? Mas isso a gente deixa para conversar depois. Tudo bom, João? Um abraço. Tudo bem. Não, grande prazer poder passar aqui e falar com você. Pena que o Jamil não tá, né? Nosso amigo também. Julinho, grande parceiro de antigas datas de coberturas na Europa. Acho que é mais velho que eu, então ele que me deu uma cutucada ali. Sei não. Tava aqui como correspondente antes que eu, pelo menos. Mas, cara, estamos aqui numa semana muito agitada, né? Porque realmente esse derby movimenta muito a atenção da imprensa aqui na Inglaterra e também do Brasil. A gente está preparando uma cobertura especial na ESPN Brasil, tem uma equipe grande aqui, Paulo Andrade, Mário Marra estão aqui. A gente gravou, aliás, já o nosso podcast, Correspondentes Premier, junto com eles, num pub, na noite dessa terça-feira aqui em Londres. E eu e o Senise, a gente tem essa rivalidade aqui, né? Que a gente... por acaso torce por esses rivais e muitas vezes vive esse confronto dentro do nosso podcast. Estamos acostumados a ter essa rivalidade sadia, que é uma rivalidade muito grande aqui na região onde eu cresci, no norte de Londres. Às vezes extrapola um pouco, mas sem dúvida uma das maiores e mais legais rivalidades e derbys do futebol inglês, Julinho. Ô, João, o podcast Correspondente Premier, que você, o Senise, a Nathalie Gedra é uma titular também, não é? Quem são os titulares? Faça o jabá do podcast Correspondentes Premier, que já está numa edição muito mais avançada do que o Futebol Sem Fronteiras aqui. O podcast já tem mais de 5 anos. A gente gravou o episódio 244 no pub. A gente tenta gravar no pub quando é possível, mas não é sempre fácil, né? Com o trabalho de todo mundo e tal, mas sou eu, Renato Senise, Nathalie Gedra e o Ulisses Neto, que foi um dos fundadores do podcast também. Ele até ganhou o apelido de chinelinho, porque ele falta muito, infelizmente. É um nosso querido, mas ele, por causa do trabalho e tal, ele viaja bastante. Ele tem seguido aí os jogadores da seleção brasileira, Daniel Alves, Thiago Silva, fazendo documentários e tal. Então, ele passa mais tempo fora de Londres hoje em dia do que aqui. Então, é um dos podcasts esportivos mais downloadados. Esperamos chegar lá perto do Correspondente Premier
um dia. Meu amigo Renato Senise, eu quero saber o seguinte, você já torcia para o Tottenham? Aliás, daqui a pouco eu quero falar sobre pronúncia. Tottenham, enfim. Mas eu quero saber se você já torcia para o Tottenham antes de morar aí na Inglaterra, ou você fez essa escolha mesmo? Eu não digo torcer. Primeiro, grande Júlio, grande João. Eu tenho metade da idade de vocês, mas também estou há um tempinho na estrada aí. Eu não digo que eu torcia para o Tottenham no Brasil, porque eu sempre achei até meio forçado você torcer para algum clube morando no Brasil. Eu nunca gostei muito da ideia, mas já tinha simpatia pelo Tottenham. Sempre gostei mais do underdog, assim, né? Sempre gostei do Tottenham e do West Ham em Londres. O West Ham porque também gosto do Iron Maiden, tem toda a relação com o Steve Harris, o baixista fundador do Iron Maiden, enfim. Só que aí quando eu cheguei aqui, passei a trabalhar com a Premier League e frequentar mais os clubes e ter mais contato com torcida e tudo mais, aí eu gostava do Tottenham e hoje eu posso dizer que eu realmente torço para o Tottenham. É algo que me faz mal, inclusive, porque no Brasil eu sempre eu torço por um clube que me deu muitas tristezas e ultimamente tem dado muitas alegrias. Aí eu podia estar tranquilo, podia estar com a vida tranquila, resolvi adotar um outro clube para me deixar nervoso. Você, né? O pé frio é você, né, Senise? Você foi embora e o Verde começou a ganhar tudo aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Foi só eu sair daí que o Verde começou a ganhar tudo. Inclusive, eu consigo, né, em um agasalho só, mostrar as minhas duas paixões futebolísticas, pela cor e pelo símbolo, né? Mas foi por isso. E o Tottenham assim, tem uma história muito legal. O estádio, eu tive a sorte de cobrir jogo no estádio antigo, também no White Hart Lane antigo, e era muito legal. Fui no último jogo, na despedida do White Hart Lane, que foi para mim uma das coisas mais legais que eu fiz aqui. O povo muito emocionado e tudo mais. Então, tudo isso acabou me fazendo gostar cada vez mais do Tottenham. E é legal também ter um rival, né? É legal, como o João falou, é uma rivalidade sadia entre nós dois e sempre um cutucando o outro, acaba sendo mais legal também. Nos últimos anos, estava meio café com leite essa rivalidade aí, Arsenal. Tottenham, porque, né? Disputa de título que é bom mesmo, nada, né? Mas nesse ano esquentou, para quem está assistindo a gente no canal UOL ou no canal do podcast Futebol Sem Fronteiras, está passando aqui na tela a classificação atual do campeonato, com o Arsenal na liderança, quem diria, o Tottenham ali em segundo lugar junto com o City, né? Tá com menos saldo de gols, mas estão com a mesma pontuação. E olha que interessante, né? Um visitante não vence o derby do norte de Londres, esse derby londrino, pela Premier League, desde 2014. Né? Tava dando uma pesquisadinha aqui. O Tottenham não vence, não perde em casa do Arsenal desde 2014, desde março de 2014. Desde então, perdeu por 1-0 aquele jogo e desde então ganhou 6, empatou 2. E o Arsenal não perde em casa para o Tottenham desde 20 de novembro de 2010. Portanto, já são 12 anos. Perdeu aquele jogo por 3-2, um jogo que vencia por 2-0, perdeu por 3-2. Ainda tempos de Arsène Wenger, Ozil, enfim, quem que eu estava dando uma olhada na escalação do Arsenal aqui, não, Ozil nada, ó. O Arsenal entrou em campo naquele jogo com Fabianski, Sagna, Esquilate, Clichy, Koscielny, Cesc Fábregas, Nasri, Song, Denilson, Chamakh e Arshavin. Arshavin. Chamakh, Fez gol, hein? Fez gol. Nasri e Chamakh abriram. O Tottenham do Van der Vaart. O Tottenham do Van der Vaart. Exato. Jogando muito nessa partida. Gomes, Galás, Hutton, Cabu e Assu Ekotô, Van der Vaart, Dinas, Lennon e Modric, Pavlyuchenko e Gary Bale, que fez um dos gols da virada do Tottenham. Lá se vão 12 anos daquele jogo, que foi disputado já no Emirates, né? Já era o Emirates em 2010. Desde então, o Arsenal ganhou 7, empatou 4, não perdeu nenhuma. Tivemos um jogo recentemente pela Copa da Liga Inglesa, que o Tottenham ganhou no estádio do Arsenal, mas pela Premier League, olha aí, já o mandante geralmente manda. Mas, ô João, você que mora aí faz tempo, desde os seus 12 anos de idade, você mora na Inglaterra, é um londrino, né? Sempre morou, né, se não me engano, no norte de Londres. Conta para mim, o que significa esse clássico para a cidade, para os bairros? Os estádios estão perto, os clubes estão perto um do outro. Isso tem mais a ver com a rivalidade ser maior entre eles do que com o Chelsea, por exemplo? Ou não tem a ver com o fato de serem clubes mais históricos mesmo, que foram mais poderosos do que o Chelsea ao longo dos anos? Conta um pouquinho sobre essa rivalidade, João.
Não, com certeza é uma questão da proximidade, né? E da região, deles estarem no mesmo. Não é o mesmo bairro, mas é ali a mesma região de Londres, né? A distância entre os dois estádios agora é de pouco mais de 5 quilômetros, uns 6 quilômetros. Então, para uma cidade do tamanho de Londres, é perto, né? Você, sei lá, meia hora assim, você chega de um para o outro. Mas você vê aqui em Londres que é muito dividido, né? A torcida realmente pela região do clube. Então, por aqui ninguém torce para o Chelsea. Lá no sul, você vai encontrar os torcedores do Chelsea. Mas o Chelsea não tem um clube grande assim do lado. Tem o Fulham ali do lado, mas não tem um clube tão perto, né? Mesma coisa para o West Ham. Né? Os grandes clubes de Londres são mais... Cada um fica de um lado, só que tem aqui o Arsenal e Tottenham. E aí, historicamente, a torcida ainda fala disso hoje, né? E uma canta provocando a outra. O Tottenham fala que o Arsenal não é do norte de Londres, porque começou o clube no sul, na verdade, num bairro que chama Woolwich, foi fundado lá, mas veio aqui para Londres em 1913, e desde então o Tottenham já ficou meio assim, né? Pô, mas peraí, os caras vão se mudar aqui do lado? Já tem um clube aqui, essa região aqui é nossa, isso aqui é o nosso território, então tem essa coisa assim de, essa aqui é a minha terra, né? Então até hoje, quando a torcida do Arsenal vai lá para o estádio do Tottenham, eles ficam gritando, vai embora, fuck off back to Woolwich, não sei o quê. Um negócio de mais de 100 anos atrás, né? Continua, é o que eles falam até hoje. Então, você vê como a história assim, faz parte da narrativa dessa rivalidade, né? Mas eu acho que, sem dúvida, intensifica, né? Você conviver muito próximo de um clube, você sempre vai cruzar, você vai conhecer gente que torce para o outro time. Então, isso transforma a verdade mais intensa e mais legal também, né? Porque você precisa, eu acho que desses confrontos sadios, às vezes passa do ponto um pouco, né? É um dos confrontos mais violentos, assim, em termos de briga e tal, do lado de fora do estádio, né? Porque hoje em dia dentro é tudo muito controlado, com câmeras e tal, qualquer coisa que você fizer você é banido, mas do lado de fora, principalmente a torcida do Tottenham ali em volta do estádio sempre tenta montar alguma emboscada ou impedir que a torcida do Arsenal chegue ao estádio. A polícia tem que realmente, separar, dividir as ruas, coisas que a gente está acostumado no Brasil, né? Mas você andando ali em volta do estádio antes de um jogo desse, é um clima diferente de um jogo normal de Premier League, é muito mais tenso, tem essa adrenalina no ar, assim, vamos dizer, né? Mas eu acho que sim, é muito em torno da questão da região. Ô, João, sobre o nome do Tottenham, né? Aqui no Brasil todo mundo fala Tottenham, né? Com esse H bem marcado, como se fosse um R, né? Tottenham. Que nem o West Ham, né? E obviamente eu sei que aí na Inglaterra se fala Tottenham, né? Como se esse H fosse mudo. Para você é difícil nas transmissões ter que abrasileirar um pouquinho? Você tenta fazer isso? Isso não faz parte do teu cardápio? Como que é essa história de você, entre aspas, falar o nome errado do time para não ficar pedante, talvez, para o público brasileiro? Eu acho que eu já acostumei, né? Eu acho que você tem que dar uma brasileirada de leve, mas ao mesmo tempo tentar pronunciar mais próximo como eles fazem. Então, eu acho que eu tento botar um equilíbrio aí. Eu falo Tottenham em português, né? Eu também já estou há muito tempo fazendo. E eu falo Arsenal, não falo Arsenal, né? Não vou... Sim. Tem gente que começa a querer falar, não, é Manchester, não é Manchester. Mas o Tottenham, em inglês, realmente aqui na região, que tem um sotaque mais carregado também, você quase come a palavra, vira Tottenham. É assim que eles falam, né? Como é que você diria, Senise? Não é Tottenham, né? Eles falam. É Tottenham. E você já participou? O sotaque é melhor que o meu. Você já participou de alguma emboscada perto do Emirates Stadium, Senise? Você já fez uma emboscada com o João Castelo Branco, por exemplo? Não fiz emboscada, eu fiz a cobertura de uma emboscada, mas é bom a gente falar que a emboscada aqui na Inglaterra, hoje em dia, assim, mas nem se compara com as brigas que existem no Brasil. Né? O clima realmente é muito mais tenso do que o normal. Isso, até dentro do estádio, você vê, as torcidas se odeiam mesmo, sabe? É um clima hostil, mas não tem nem comparação em termos de violência, em termos de briga mesmo com o que existe no Brasil. Antigamente a gente podia falar que era parecido, na época dos hooligans, na década de 70, 80,
hoje em dia, até porque a polícia já sabe, então o jogo Tottenham e Arsenal, independentemente de que estádio aconteça, é um dos únicos jogos que a torcida realmente divide, né? A torcida do Tottenham, por exemplo, no Emirates, chega protegida pela torcida, é escoltada pela polícia. Uhum. E aí aquela palhaçada dos caras cantando de um lado, tacando, sei lá, lata de cerveja para o outro. Isso acontece no Arsenal e Tottenham e não é uma coisa comum aqui. Aqui todo mundo chega com a camisa do time adversário, não tem problema nenhum, todo mundo se respeita. O derby do norte de Londres é um dos poucos que existe essa escolta da polícia, que sai do metrô, leva os torcedores todos juntos para o estádio, ou para o Emirates, ou para o estádio do Tottenham. Mas, de novo, assim, é um clima hostil, mas nem se compara com a violência que a gente encontra no Brasil. E é um pouco aquele, tipo, quando tem uma molecada que sabe que tem a polícia ali, então você cresce, né? Então você pode chegar ali e se tirasse a polícia, não ia acontecer nada, né? Nada. Ia ser diferente. Ia ser bem diferente. E a gente faz a cobertura, mas nesse caso fica ruim para os jornalistas também, porque também é uma mania, né? Eles odeiam ser filmados nesses momentos. Então, é uma cobertura chata de fazer em alguns pontos, porque por mais que não seja muito violento, quando eles veem uma câmera, ou até mesmo um celular, às vezes, é aquela coisa, não filma. Então, eu já tive um problema uma vez, tentando gravar a chegada da torcida do Arsenal no estádio do Tottenham. Eu tive que acabar abaixando a câmera ali, porque senão realmente ia sobrar para a câmera, e como a câmera é minha, não dá para correr o risco. Mas isso acontece no jogo. E eu acho até um pouco legal, assim, a gente está ainda mais na Inglaterra, tá tudo tão frio, tudo tão turista, tudo tão com falta de paixão um pouco, todo mundo celular gravando na hora do pênalti, essas coisas. Então, eu até acho um pouco legal ter um pouquinho mais de clima tenso num jogo de futebol. É como se fosse para lembrar que o futebol foi assim um dia, né? E tudo bem, não são tempos para os quais a gente quer voltar de violência, mas também não precisava ficar tão pasteurizado como está hoje, né? Tão bobo assim, né? Então é como se fosse a lembrança. O único jogo que eu lembro de ter feito com escolta de cavalaria, tal, na Inglaterra, lógico, eu não fui correspondente, não ia a tantos jogos na Inglaterra, mas foi um na Escócia, na verdade, foi um Rangers Celtic, que eu fui justamente para ver isso, mas eu lembro consigo imaginar exatamente a cena, né? A cavalaria aí é outro nível, aí é um pouco mais séria a parada. É mais tenso, mais sério, porque eu lembro da polícia ali escoltando, era no estádio do Rangers, né? Então a torcida do Celtic vindo a pé e tal, um xinga o outro, não sei o quê, mas aquela coisa, me segura, hein? Se tirasse o cavalo de lá também, os caras iam estar fazendo a mesma coisa, sabe? Claro, ainda bem, né? Ninguém quer brigar tanto. Mas esse nível de ódio não chega, né, a envolver Arsenal e Tottenham. A rivalidade tem algum aspecto, como o Rangers Celtic, por exemplo, tem um aspecto religioso, né? Protestantes, católicos e tal. Tem algum aspecto entre Arsenal e Tottenham que envolva imigração, alguma onda de imigração, algum tipo de colônia que vive em Londres, ou não, é só clubística mesmo e pelo fato de serem ambos clubes do norte? Bom, tem muita gente que diz que o Tottenham, que muitos rivais detestam o Tottenham, que eles dizem aqui, né? Todo mundo detesta o Tottenham em Londres, pelo fato de ser um clube que tem tradições de torcedores judeus, né? Que é uma região com muitos judeus e tem isso na história. Eu acho que nem é tanto hoje, assim, não é uma torcida majoritária de judeus, mas eu não sei o quanto isso é real, na verdade. Eu acho que são dois clubes em regiões bem multiculturais, assim, com bastante imigrante também. Então, são até dois os clubes que têm uma torcida um pouco mais misturada em termos de perfil de torcedor. Mas pode ter havido algum tipo de antissemitismo em algum momento ali, que fizesse com que houvesse uma bronca de parte, né, da sociedade com o Tottenham. Pode ser, mas eu não sei, eu vejo mais como uma região. Tipo, são bairros colados, então você sempre tem algum amigo que torce pro Tottenham, tem família que tem torcedor que é o pai, entendeu? É um de um time, outro de outro. Né? Eu não vejo tanta essa divisão de uma maneira mais séria, né? Como é Glasgow e Celtic, aí é uma coisa séria, é religiosa, é uma coisa que vai muito além do futebol, né? Qual é a sua sensação, Senise?
Eu concordo com você. Existe essa conversa de que em um determinado momento houve o sentimento contra os judeus, que realmente tem ligação com o Tottenham, mas não acho que é uma coisa do Arsenal. Isso aconteceu com diversas torcidas. O Chelsea, a torcida do Chelsea, eu acho que tem mais essa pecha de ter, em algum momento, cantado músicas contra judeus e tudo mais. Acho que até mais que o Arsenal. Agora, e não é porque eu gosto do Tottenham que eu falo isso, mas é impressionante quando você mora em Londres, principalmente, você vê que realmente todos os clubes odeiam o Tottenham. E eu até conto isso sempre. Quando o Chelsea entra em campo, independente do jogo, eles cantam a musiquinha We Hate Tottenham, Chelsea, em todos os jogos. Pode ser Chelsea Southampton, Chelsea Arsenal. Quando jogam Chelsea Arsenal, muitas vezes uma das torcidas puxa o canto. If you hate Tottenham, stand up. E aí o estádio inteiro se levanta. Então é o momento que a torcida do Chelsea e do Arsenal se juntam para falar que odeiam o Tottenham, sendo que o jogo não é nem do Tottenham. Então isso existe muito aqui. Mas não acho que isso tenha... A impressão que eu tenho é que não tem a ver com o fato do Tottenham ter ligação com judeus, que realmente teve. Até pesquisas mostram que, sei lá, na década de 30, 1/3 da torcida do Tottenham era formado por judeus. Hoje, não é nem 5%. Então, acho que isso acabou ficando para trás, assim, e não vejo nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Mas existe realmente... alguma coisa na história ali. Alguma coisa na história aconteceu. Mas, de novo, não é exclusividade do Arsenal. Isso foi por parte de outras torcidas também. Anos detalhe, 30, Júlio, quando o antissemitismo não só existia na Europa, como na Alemanha se transformou no que transformou, né? Acabou onde acabou. Mas fala, João. Não. Era outro assunto. Deixa o Senise concluir. Não, isso, a torcida do Tottenham canta sobre isso também, né? Eles cantam They try to stop us, but look what they did. The thing I love most is being a Yid. Então, eles chamam Yid aqui, essa relação com os judeus. Então, eles cantam. Tentaram xingar, tentaram tirar sarro da gente por isso, mas é o contrário. A gente adora ser isso. E, só que, de novo, você vê hoje não tem nem muita ligação a torcida com isso, mas é uma coisa que está presente nessa relação do Tottenham com as outras torcidas, com os outros clubes. É um tópico um pouco polêmico essa palavra Yid, né? Porque, na verdade, se tornou um termo considerado racista e preconceituoso pejorativo, exatamente, contra os judeus, né? Mas o Tottenham meio que apropriou essa palavra, dizendo, não, nós somos os Yids, então, né? Mas hoje em dia, como você disse, praticamente não tem judeu na torcida, então existe uma campanha, o Tottenham até tentou, numa época, pedir para a torcida não usar mais esse termo, só que pegou mal com a torcida, assim, a torcida continuou cantando, e aí eles deram uma amenizada, mas eu até vi que na revista dos jogos, que são publicadas a cada partida, né, eu vi na última revista, ainda tinha uma página ali, falando sobre isso, onde o clube fala, assim, explica um pouco e pede para tentar não usar esse termo, né, mas a torcida continua cantando e usando isso, apropriando essa palavra. Eu vou perguntar para vocês qual é o derby do coração, de vocês, o derby que vocês mais se lembram, mas antes, só dando alguns dados aqui, o primeiro jogo entre Arsenal e Tottenham foi disputado em 19 de novembro de 1887. Nem o Paulo Andrade era narrador da Premier League ainda. São 135 anos. 135 anos do primeiro derby, e aí é o que o João falou, né? O Arsenal ficava localizado em outro lugar, inclusive chamava Royal Arsenal, e o Tottenham era o Tottenham Marshes, não era o Tottenham Hotspur, né? Que, como é conhecido hoje, o Tottenham é chamado de Spurs, né? São os Spurs na Inglaterra. O Arsenal, o primeiro derby valendo primeira divisão, né? Jogo de primeira divisão, foi disputado em 1909, quer dizer, 113 anos atrás, e aí a grande rivalidade começou em 1913 mesmo, quando o Arsenal, como já disse o João, contou o João pra gente, se mudou lá para o norte de Londres, e aí virou uma rivalidade geograficamente importante também, não só dois times da cidade. É muito tempo de história. Agora, não, antes da gente falar da listinha de títulos aqui, que eu quero ver se o João vai tirar. Não faça isso. Então, eu quero que o João conte para a gente qual foi o teu derby preferido, João, ou o teu derby inesquecível.
Júlio, aí quem acompanha o nosso podcast vai saber que eu tenho um problema com memória, né? Então, eu já vivi grandes momentos na minha carreira no futebol e tal, mas não lembro de muita Não coisa. tem um que te Mas marque, assim, não tem um que tenha te não, marcado. cara, eu juro, mas assim, eu vou destacar o da temporada passada porque fica mais fácil de lembrar também. Mas eu sei que foi que o Arsenal ganhou em casa e com gols do Saka e o Emil Smith Rowe. E isso aí foi muito legal ver assim são dois jogadores que vêm da base do clube, né? E eu lembrei disso outro dia porque no documentário que tem no momento All or Nothing do Arsenal, né? Tinha uma cena dos dois conversando nas vésperas do jogo, né? Ali no almoço do CT. E, porra, um deles começa a falar, porra, mano, já pensou marcar um gol no North London Derby, marcar um gol contra o Tottenham, já pensou, tal? E marcaram, né, depois. Isso eles falando antes, mas você vê a importância que a moleca, que internamente, dentro do clube, o que significa, né, o jogo para quem faz parte do clube ali. E aí foi bem legal esse novo Arsenal que está sendo meio que passando por um processo de renovação com o Arteta e o Edu e tal, tendo esses dois moleques muito jovens, conseguindo marcar ali diante da torcida. Foi 3-1 para o Arsenal. Roubado. Foi esse que teve o golaço do Lamela? Não, né? Não, esse foi na temporada anterior. Eu tô vendo. Roubado, Senise? Às vezes roubam o Tottenham aí? Não, o Tottenham geralmente é roubado contra o Arsenal. Mas para mim, o jogo o derby que me marcou, e foi uma derrota do Tottenham, foi um 4-2 do Arsenal contra o Tottenham no Emirates. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro derby que eu cobri, e foi ali que eu achei realmente que o clima do jogo era diferente de todos os outros jogos que eu já tinha acompanhado aqui na Inglaterra. Foi o jogo que o Eric Dyer fez um gol empatando o jogo naquele momento, e aí foi comemorar na frente da torcida do Arsenal, mas saiu uma briga enorme ali, o Dele Alli empurrando. Então era um clima muito tenso. Aí o Tottenham vira o jogo e depois toma a virada de novo, foi 4-2. E aí nesse jogo foi, para mim é meio marcante porque foi a primeira vez que eu entrevistei o Son, que é um jogador que eu gosto muito do Tottenham, e foi a primeira vez que eu entrevistei ele, e foi depois de uma derrota. Ele estava de chinelo, eu acabei pisando no pé dele antes da entrevista, ele já ficou meio puto, e aí eu fiz a primeira pergunta para ele, porque era dezembro, se eu não me engano, então, e o Tottenham estava meio que tentando sonhar em disputar o título, vinha numa ótima fase, e aí acabou perdendo de virada para o Tottenham, para o Arsenal do Emery, que já não vinha muito bem, e a minha primeira pergunta para o Son foi, são jogos como esse que mostram que o Tottenham não está pronto para disputar um título? E aí ele ficou puto com a pergunta também. Porra, você já tinha pisado no pé do cara. A gente não perde há não sei quanto tempo, aí perde uma partida, um clássico, um jogo, você já vem falar que a gente não está pronto. Claro que a gente está pronto, estamos provando isso, rodada após rodada, tudo. Então, para mim, foi meio... A resposta foi ótima. Pro lado jornalista foi bom, mas pro lado de quem gosta do Tottenham e do Son, o meu primeiro contato com o Son não foi nada bom. Então, além de ter sido um ótimo jogo, eu me lembro bem desse pós-jogo, então ficou marcado para mim. Na história, pegando, talvez haja outras fontes aqui, mas pelo Wikipedia, né, que geralmente com esse tipo de coisa ele é bem exato, tá? Costuma ser uma fonte de informação bem boa. São 191 jogos na história, com 79 vitórias do Arsenal, 51 empates e 61 vitórias do Tottenham. Os dois times vivem uma seca grande de títulos. Agora, o Arsenal foi campeão inglês pela última vez em 2004, claro, aqueles anos bons do Arsène Wenger, mas ganhou a Copa da Inglaterra mais recentemente, né? Em 2020, tem 13 títulos ingleses o Arsenal, 14 Copas da Inglaterra, 2 Copas da Liga Inglesa, uma Recopa da Europa, né, conquistada em 94, torneio que já não existe mais, e uma Taça das Feiras, que virou a Copa da UEFA, que virou hoje a Europa League, conquistada lá em 1970. O Tottenham ganhou a Premier League, né, o campeonato inglês, só 2 vezes. A última delas em 1961. Ganhou pela última vez a Copa da Inglaterra em 1991, são 8 títulos de Copa da Inglaterra, e ganhou pela última vez a Copa da Liga Inglesa em 2008. São 4 títulos da Copa da Liga Inglesa. Na Europa, foi campeão da Copa da UEFA, né, que virou a Europa League em 72 e em 84,
e campeão da Recopa em 63. Quer dizer, em termos de títulos europeus, o Tottenham tem 3 e o Arsenal tem 2. Agora, ô João, eu não vejo... A última vez que o Tottenham foi campeão, então foi 2008, Copa da Liga Inglesa. Mas eu vejo que na rede social, quando você quer tirar um sarro, você usa a data mais antiga, a data lá do Campeonato Inglês, de 61, não é isso? O Tottenham não ganha nada há 60 anos. Cara, mas eu vou te contar que aí não é só clubismo. Muitos torcedores do Tottenham mesmo vão falar a mesma coisa. Eu já vi faixas assim, né? Tipo, sei lá, 70 anos de seca, não sei o quê. Porque... Não vale a Recopa, a Copa da UEFA, a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra, não vale nada disso. Tem que ganhar o Campeonato Inglês. Não, assim, a Copa da Liga é o menor troféu que você pode ganhar. Então, não é uma coisa que tem muito valor aqui. A FA Cup, que é a Copa que o Arsenal é recordista de títulos, ali com 14, tem um pouco mais de valor aqui na Inglaterra. É uma competição muito tradicional e tal. Essa outra Copa, os times grandes costumam botar time reserva para jogar e tal. Então, a própria torcida já não... Mas, enfim, eu brinco ali, eu provoco, eu tenho essa... né, porque realmente eu não tenho um título sério, né, não tenho um título há muito tempo. Você vê aí a diferença na história dos clubes, né? O Arsenal claramente é muito maior, muito mais vencedor. É fácil, né, dizer quem é o maior clube historicamente. Mas eu reconheço que as coisas mudaram, assim, né? Tradicionalmente, na era do Wenger, o Arsenal até tinha um dia que eles criaram, né, que era o St. Tottenham's Day, que era o dia que ficava definido que o Arsenal ia acabar na frente do Tottenham. E aí era uma festa da torcida para sacanear a torcida do Tottenham, né? Tipo, opa, chegou o dia do St. Tottenham, né? E geralmente era em novembro. E aconteceu por 20 anos ali. A gente sempre classificava para Champions, o Tottenham não e tal. Mas isso mudou, né? O Tottenham começou a classificar nos últimos 5 anos, mais ou menos, classificou e o Arsenal não. O Tottenham cresceu, né? Na temporada passada foi melhor. Tem um estádio sensacional, mais moderno ainda do que o Emirates, porque foi construído mais de 10 anos depois. Então é o estádio mais moderno da Inglaterra, o estádio mais, assim, o mais legal, na verdade, eu diria, aqui em Londres. É um pouquinho maior de propósito, até um pouquinho maior do que o Emirates, então ele pode falar que tem um estádio maior. Então agora está muito mais equilibrado, não historicamente, isso aí o Tottenham nunca vai alcançar, né? Mas no momento é legal, muito legal, porque é pau a pau ali. Então realmente disputando o topo da tabela, como você falou, mas os clubes estão em situações mais equilibradas, né? Ô Senise, o Tottenham chega nesse momento da temporada ali disputando liderança, né? Como disse o João, a relação de forças mudou um pouquinho. Existe essa fila aí de 61 anos sem ganhar o campeonato inglês. Na minha opinião, a grande chance do Tottenham, inclusive era uma grande chance do Arsenal, foi no ano que o Leicester foi campeão, em 2017. Né? Essa era a grande chance. Né? Justamente um ano em que o City, o Chelsea, mesmo já com grana, não estavam bem, estavam em transição, o United, né, o Liverpool ainda não tinha virado o que virou nessa era Klopp e tal, e era grande chance aí perderam o título para o Leicester. Né? Não sei se a torcida tem a mesma impressão. Hoje o torcedor do Tottenham tem uma esperança assim, de ganhar a Premier League, ou ele entende que, de repente, fazer uma grande campanha em Champions, como fez outro dia aí, chegando numa final de Champions League, beliscar uma Copa da Inglaterra, seja uma chance de título mais realista? Sem dúvida nenhuma. O torcedor do Tottenham é pessimista por natureza e com toda razão, né? Porque o Tottenham realmente não ganha nada. Eu queria dizer há anos, mas a história do Tottenham realmente é de poucos títulos, e isso é inegável. Eu, por exemplo, eu acho que o Tottenham disputa a liderança da Premier League agora, mas não vejo o Tottenham com condições de ser campeão. E a gente estava até conversando sobre isso ontem. A pontuação do Tottenham hoje é muito melhor do que as apresentações do Tottenham. O Tottenham tem jogado mal. São pouquíssimos momentos da temporada que o Tottenham realmente encantou. E eu não vejo o Tottenham em condições de, por exemplo, seguir o City a temporada inteira. Acho muito difícil. Eu acho, sinceramente, mais fácil... Mas e se ganha sábado, assim, não dá uma empolgada? Ganha sábado no estádio do Arsenal. O Conte é um técnico que sabe o caminho de ser campeão inglês, que já foi campeão com o Chelsea. Então, mas o Conte, para mim, é um problema, porque
a história do Conte é que, assim, na segunda temporada já começa a desandar, né? E tudo bem, a temporada passada ele não ficou a temporada inteira, mas eu já vejo alguns indícios, e aí é mais achismo do que informação, de que já tem torcedor meio cansado do esquema Conte de AG. A gente sabe que os treinos dele são insanos. O sistema de jogo assim, é muito meticuloso, a movimentação, principalmente ofensiva. Eu não acho coincidência a queda de produção do Son, por exemplo, que para mim é o melhor jogador do Tottenham nos últimos 5 anos, talvez, em regularidade, até porque o Harry Kane acabou se machucando muito em algumas temporadas, mas o Son teve um início de temporada muito ruim. Aí vai para a Coreia e faz gol todo jogo. Eu não acho coincidência, eu acho que é difícil para alguns jogadores criativos se adaptarem ao esquema de jogo muito certinho do Conte. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho difícil imaginar o Tottenham conseguir lutar até o final contra o Manchester City, principalmente. Contra o Arsenal talvez fique mais equilibrado ali, mas eu acho mais fácil muito mais fácil o Tottenham ganhar uma Copa. Então você acha que nenhum dos dois, na verdade, vai aguentar o tranco com o City? A gente está falando do City, né? O City é impressionante. Já são 5 temporadas, 6 agora, né? Se contar com essa, que assim, eles não perdem ponto. É muito difícil perder ponto. E até tem uma queda de produção em alguns momentos. A gente até imaginava que essa temporada ia começar mais difícil para o City, porque teve uma pequena reformulação, né? Principalmente no ataque. Só que aí dá tudo certo para os caras, eles continuam ganhando. Nenhum torcedor aqui, Júlio, nem do Tottenham nem do Arsenal, no momento, tá pensando em título da Premier League, a verdade, cara. Assim, claro que, pô, o Arsenal com o começo tá jogando muito bem, ao contrário do Tottenham, é líder da tabela, a galera começa a ficar empolgada, né? Tipo, pô, até o que a gente pode fazer, até onde a gente pode chegar? Um ou outro pode começar a sonhar, pô, de repente, né? Mas assim, ninguém começa a falar, pô, vamos ganhar e tal, porque a gente sabe que a diferença estava muito grande para o Manchester City, né? E também para o Liverpool, para o Chelsea, estava grande. É que agora o Liverpool deu uma caída enorme, o Chelsea também passando por um momento estranho, e o Arsenal estão aproveitando bem, mas a temporada é longa, né, cara? E começou há pouco tempo, foram só 7 jogos. Mas assim, a torcida do Arsenal está vivendo esse momento de uma maneira muito legal, porque durante muito tempo existia um clima um pouco negativo, com a torcida tendo que adaptar uma nova realidade, né? Porque você está acostumado a disputar títulos e tal, quando o time está um pouquinho ali abaixo, é crise, né, cara? Tipo, não classificar para Champions, não sei o quê. Então, mas aí aos poucos eles aceitaram. O City e o Liverpool começaram a dominar o futebol inglês. O Arsenal meio que aceitou que é um clube que agora está um pouco abaixo e está investindo num projeto mais de longo termo, que não é da noite, não tem como competir com grana ali com o Chelsea, com o Manchester City. Então está montando uma molecada que vem crescendo junto. E agora a torcida, você sente no estádio, tá o clima melhor que eu já vi na minha vida como torcedor do Arsenal, tirando ali os títulos do Wenger, né? Mas no Emirates, por exemplo, eu nunca vi um clima tão legal no novo estádio. Sempre foi um estádio meio teatral, né? De 2006, elitizou e tal, e o time passou por essa queda, né? Já era a queda desse time do Wenger, que tinha chegado 2006 foi a final da Champions e depois só foi meio que, né, oscilando assim e tal. Mas agora tem uma sensação muito legal no que está sendo feito ali, né? Qual o segredo, João? Você acha que o segredo é isso? Base? Ou o Arteta é um técnico mesmo especial? As contratações para essa temporada? Por que o Arsenal está tão bem em 2022, 2023? Cara, assistindo a esse documentário que eu falei, você olha o Arteta, ele é um personagem fascinante, assim, porque ao mesmo tempo que tá dando certo, né, e tal, tem uns momentos que você olha ele falando que você dá vergonha, cara. Alheia, assim, parece umas coisas meio bobas, assim, não sei. Mas, sei lá, realmente está dando certo. E ele é um cara muito também focado e certinho, assim, e meio que severo até na maneira de, né, ele limpou o elenco de uma maneira bem forte, assim, tirando o Aubameyang, tirando jogadores que não encaixavam, que não estavam tendo a disciplina que ele queria. O Ozil, né? E né, Guendouzi e tal. Então, assim, o Edu e o Arteta mudaram completamente o time e também a atitude, cara. A gente vê realmente eu acho que o segredo é isso. Foram os donos terem decidido dar tempo para um projeto, né? Porque muitas vezes você vê em muitos times, no Brasil nem se fala, né?
Mas na temporada passada, o Arsenal teve momentos que começou muito mal, o Arteta foi questionado, nunca tinha sido técnico, será que tem tamanho já para começar a pegar um time grande? Aí não classificou para a Champions, quando já estava na mão a classificação, mas eles continuaram acreditando no projeto deles. Olha o sorrisinho aqui, ó. Quando você falou, não classificou para a Champions, ó. Perdemos para o Tottenham na casa do Tottenham, foi reta muito, final cara, ali, confronto foi direto, doloroso, né? Foi doloroso, então, cara. Mas eu vejo um Arsenal, assim, em termos de futuro, melhor do que o Tottenham para frente, né? Porque é o que o Senise falou, o Conte é um técnico maluco, que chega lá e tem um desgaste muito grande. Você não vê isso como uma coisa assim, porra, que nem o Liverpool fez com o Klopp, que vai ficar lá um tempão, que vai, né? O Arteta já parece que é um cara que já chegou ali, já criou um ambiente legal de trabalhar, tem uma filosofia, ele está crescendo, aprendendo, e os jogadores crescendo juntos. É o time mais jovem da Premier League, com um elenco muito talentoso. E aí, porra, as contratações foram sensacionais, né, cara? Nessa última janela, Zinchenko, Gabriel Jesus, a gente tem que falar de Gabriel Jesus. O que ele tá jogando no Arsenal é sacanagem, meu. Porra, tá jogando demais. Não sei se vai continuar assim, mas eu não esperava que ia ser um sucesso tão grande, né? E, enfim, e aí tem uma molecada ali que, porra, bota fogo no jogo. Martinelli não para de correr, né? Trouxeram o Odegaard também, que era aquela eterna promessa do Real Madrid, jogando como, cara, assim, de terno, jogador fino. Então, é legal, assim, a torcida gosta de ver os caras que estão se entregando pelo time. Você vê que os anos de Arsène Wenger, que aqui no Brasil, acho que a cornetagem era maior no Brasil do que na Inglaterra, né? Mas, porcaria, não sei o quê, chega todo ano em quarto. Foram 20 anos se classificando para a Champions League, que foi fundamental para o Arsenal ser um clube com um estádio grande, novo, construir o estádio. É só pegar ao longo da história, aqui no Brasil mesmo, todos os times que construíram seus estádios tiveram, em algum momento, problemas, né? Porque não é barato, não é simples, né? Então você tiver uma oscilação grande. E o Arsenal conseguiu passar os anos de construção do Emirates, sempre se classificando para a Champions League, e agora tem aí as finanças saudáveis. Óbvio que não tem o dinheiro que tem, não tem dinheiro infinito de clube-estado, né? Não tem petrodólar jorrando na conta de Arsenal e de Tottenham, mas estão aí fazendo um trabalho decente para se manter lá no alto. E vamos falar assim de Gabriel Jesus, que eu concordo com você, João, foi a contratação chave aí para o Arsenal se transformar num time de ponta na Inglaterra e ter esperanças vivas, né, de, se não ganhar o título, pelo menos acabar em segundo, terceiro, se classificar de novo para a Champions League. Faz tempo que o Arsenal não joga uma Champions League. E temos uma disputa viva aí pela titularidade da seleção brasileira também, porque o Richarlison hoje me parece o titular, mas o Tite não tinha nenhum camisa 9. De repente tem o Richarlison, tem o Gabriel Jesus, tem o Pedro, que está arrebentando aqui no Brasil. O Richarlison aproveitou bem os amistosos contra a Gana e Tunísia, fez gols. O Gabriel Jesus ganhou uma folguinha. Ô, Senise, eu acho que isso vai ajudar o Gabriel Jesus no derby, né? Teve uma folga, um descanso, não precisou viajar nem nada, mas ele deve ter ficado se remoendo vendo o Richarlison meter gol contra a Gana e Tunísia, né? Até nisso é roubado. O Gabriel Jesus não foi convocado, o Gabriel Martinelli não foi convocado e o Saka jogou pouco pela seleção inglesa. Ou seja, o ataque do Arsenal vai chegar descansadíssimo. É o contrário do Tottenham, que o Richarlison jogou quase o tempo todo, o Kane jogou o tempo todo e o Son joga sempre o tempo todo. Então fica meio complicado. Mas eu acho uma disputa interessantíssima, né? Pela titularidade na seleção, assim. E as pessoas falam que é um problema bom para o Tite, mas qualquer decisão que ele tomar, ele vai ser cornetado. A gente sabe disso. E eu acho que é interessante a gente falar assim, são ótimos jogadores, mas não tem nenhum craque, né? E é por isso que é difícil você resolver. Se tivesse um craque como o Neymar, você sabe, acontece o que aconteceu, o Neymar vai ser titular. Agora, o Richarlison, o Gabriel Jesus e o Pedro vão disputar uma vaga. Eu acho que o Pedro está atrás, nem sei se é muito justo, para falar a verdade, mas o Pedro está atrás. E o Richarlison, existia essa preocupação, né? Porque ele chega como reserva do Tottenham, porque tem o Kulusevski também, o sueco, que está jogando muito no Tottenham desde a temporada passada. Então, existia a preocupação do Richarlison não ter muito tempo de jogo e isso acabar prejudicando ele na seleção. Só que aí ele entra, faz 2 gols na estreia na Champions League, entra dando raça, dando assistência, lutando, cai na graça do torcedor do Tottenham muito rápido e isso enche ele de confiança, né? E ele vai para a seleção e faz gol de novo, enchendo ainda mais de confiança.
Se você perguntar para mim, hoje, quem merecia ser titular da seleção brasileira entre Richarlison e Gabriel Jesus, eu juro, eu não sei te dizer quem. Eu não sei dizer. Eu acho que o Gabriel Jesus tem um pouquinho mais de técnica do que o Richarlison. Mas isso é uma opinião também. E isso, para mim, acaba contando um pouquinho na hora de decidir. Mas os dois vivem momentos muito parecidos, os dois têm características muito parecidas. São jogadores que todo mundo pensou no início da carreira que seriam mais de lado de campo. E eles foram se adaptando a entrar na área e fazer gols. Então, eles são muito parecidos em tudo. Eu acho muito difícil escolher. O Richarlison já caiu nas graças da torcida, então, porque eu acho que tem um fator raçudo ali, né? Ele conquista muito, né, o torcedor do time por quem ele joga. E até isso é parecido entre os dois. Se você perguntar para o torcedor do Arsenal sobre o Gabriel Jesus, claro que o fato dele fazer gols, ele tá jogando bem, mas a primeira coisa que eles falam, ele dá o sangue, assim, visivelmente ele come o grama pelo Arsenal. Então, até nisso os dois são muito parecidos. Voltam para marcar, que é coisas que criticam às vezes na seleção, né? O torcedor brasileiro critica o Gabriel Jesus às vezes, tá mais preocupado em marcar e não faz gol, mas aqui na Inglaterra, pelos torcedores do Arsenal e do Tottenham, isso é muito elogiado. Então, eu acho os dois muito parecidos, ainda mais nesse momento da carreira. Aqui tá caindo a ficha que é necessário, ainda mais tendo o Neymar do time, precisa correr pelo Neymar, né? O número 9 da seleção vira número 10 quando o time tá sem a bola, né? O Neymar fica mais lá na frente e esse atacante é quem faz o combate da saída de bola. João, você pegou a carreira do Richarlison aí na Inglaterra muito desde o começo, né? Eu lembro de entrevistas tuas com o Richarlison no Watford, no Everton, obviamente agora já ele está no Tottenham, e o Gabriel Jesus, claro, o tempo inteiro no City, num ambiente Guardiola, num ambiente mais protegido e tal, tendo minutos aqui e ali, mas a explosão veio quando ele saiu dessa redoma, né? A explosão. Quando ele cai no Arsenal, parece que todo mundo olha e fala, pô, o cara é bom mesmo, né? E tem só 24 anos. Deve ter sido legal acompanhar esses dois aí, né? E como que são esses meninos? São meninos ainda, fora do campo. Eles são figuras bem diferentes, né? Porque o Richarlison, a gente sabe da personalidade, né? Aquele cara engraçado, né? Uma figura humilde, fala o que ele tá pensando ali, brinca, né? É muito simpático, é muito comunicativo, assim, com jornalistas também. É um cara, não tem como não gostar do Richarlison, cara. É um cara sensacional, até se posiciona muito, né, sobre questões sociais, políticas, seja o que for, ele fala o que quer. É muito legal ter um cara assim que é diferente, né? O Gabriel Jesus já é um cara muito mais certinho, mais profissional, mantém a distância, assim, em relação aos jornalistas. Na hora que liga a câmera, ele fala muito bem, responde tudo, mas fora das câmeras ele é mais, assim, se preserva, é um cara, assim, com um perfil diferente, né? Mas eu acho que é um cara que apanhou muito depois da Copa também, né? Então tem uma certa desconfiança da imprensa, o Gabriel Jesus, porque não fez gol na última Copa. E foi muito interessante essa transição dele, né? De depois da Copa ele começar a dizer que preferia jogar pela ponta. Ele até admitiu numa entrevista para mim que isso foi, em parte, por falta de confiança mesmo depois da Copa, de não acreditar nele mesmo que ele poderia ser um atacante número 9 e tal. Então ele pediu tanto na seleção como para o Guardiola que ele preferia jogar pela ponta. Mas o Arteta já conhecia ele do Manchester City, da época que ele chegou no City e estava indo muito bem, começou a fazer gol, colocou o Agüero no banco antes de sofrer algumas lesões. E tanto ele como o Edu convenceram o Gabriel de vir para o Arsenal, e foi uma surpresa para todo mundo, que eles discutiram ali internamente que ele vinha para ser o número 9, para ser atacante. E todo mundo, eu falei, quando veio essa contratação, eu falei, pô, legal, contratou o Gabriel Jesus, mas a gente ainda precisa de um atacante, porque o Gabriel Jesus prefere jogar pela ponta. Mas ele chegou e falou, não, eu vou ser número 9 de novo. E começou arrebentando, né? E aí, em outra entrevista, ele disse que ele se sente realmente mais solto, né? Não fica tão restrito dentro das restrições táticas que o Guardiola impõe nos jogadores, que às vezes a gente nem percebe. Mas ele se sente liberado. Como começou muito bem, a confiança foi crescendo. E realmente, está impressionante ver o Gabriel Jesus jogar, ver ao vivo, porque a habilidade, né, a entrega, e ele está muito afiado, cara. As coisas dão certo, ele vai para cima, dribla, toca muito bem, ele tá fazendo tudo. Às vezes ele joga mais recuado, dá lançamento, tabela, ou ele joga mais, vai pela ponta. E tanto ele como o Richarlison são jogadores que, é o que você falou, não são dois craques assim, né? Porque a gente via,
E parecia sempre faltar um pouco. Pô, falta o cara finalizar um pouco melhor, definir, fazer mais gol, para ser um atacante que merece ser número 9 de seleção. Mas agora os dois estão fazendo isso, né? Os dois estão melhores na finalização, são matadores, estão jogando muito bem os dois. Pô, o Richarlison chega na seleção, não para de meter gol. O Gabriel Jesus aproveita muito bem as chances que está tendo no Arsenal, né? Então, os dois melhoraram muito nesse aspecto. Então, é uma competição, assim, muito dura mesmo. Muito interessante mesmo. Eu, nesse momento, eu escalaria o Richarlison mesmo, porque eu acho que ele é um cara que veste a camisa da seleção, faz gol em todo jogo e tal, e eu concordo, talvez esteja um pouco abaixo tecnicamente, deu para ver nas entrevistas dele depois do jogo hoje que ele sente essas críticas, mas eu não acho que as pessoas peguem no pé do Richarlison nem nada do tipo, não, pode ficar tranquilo, Richarlison, tá todo mundo acho que tranquilo com o Richarlison titular da seleção brasileira, e o Gabriel Jesus, eu acho que é o número 2 da listinha do Tite ali, mas a gente só vai saber quando começar a Copa do Mundo. Amigos, a gente precisa encerrar, mas eu não queria deixar passar porque eu prometi lá no começo do podcast. O pessimismo tomou conta aí na Inglaterra em termos de Copa do Mundo, 6 jogos sem vitória na Nations League, tudo bem que esse último empate contra a Alemanha foi meio épico, perdendo de 2-0, virou para 3-2 e tal, mas depois de uma semifinal de Copa, uma final de Eurocopa, a Inglaterra chega na Copa do Mundo mais desacreditada do que deveria. Qual a sensação de vocês que vivem aí? Senise. Eu acho que chega desacreditada e com razão, porque o técnico não faz escolhas que eu consigo concordar, a insistência com jogar com 3 zagueiros, a pouca chance que ele deu a outros zagueiros, 3 zagueiros que nenhum é zagueiro, né? Tudo lateral, volante. E o Maguire, que é muito criticado. E o Maguire, então, que não é nem jogador. Então isso tá na conta do Southgate também, que tem o Tomori, tem outros zagueiros que ele podia ter, nesse ciclo, dado mais chance, e não deu, e agora ele fica meio que preso ao Maguire, porque ele não deu chance para nenhum outro zagueiro. Então fica complicado você tirar o Maguire agora. E é um time que não joga o que poderia jogar, e são jogadores que, na sua maioria, não estão em boa fase. A lista é imensa, né? Você tem o Rashford que está se recuperando agora e talvez nem vá para a Copa. Você tem o Phil Foden que não consegue jogar bem na seleção. Você tem o Trent Alexander-Arnold e talvez, se eu fosse arriscar, ele não vai para a Copa porque está mal e nunca caiu no gosto do Southgate. Você tem diversos jogos. Você tem o Luke Shaw na esquerda, que é reserva do Manchester United, nem entra nas partidas. Então, você tem o Grealish, que nunca apresentou no City o que se esperava dele. Então, o que a gente via 2 anos atrás, olha que seleção promissora, todos jovens, a quantidade enorme de talento, mas o Jadon Sancho também, que só agora está começando a se recuperar. Então, o cenário que a gente via 2 anos atrás realmente não é o cenário que existe hoje para a Copa do Mundo. E é bom lembrar também que a empolgação com a seleção inglesa foi por causa da Copa do Mundo de 2018 e da Euro, só que a seleção inglesa deu muita sorte no chaveamento, nos confrontos, só pegou time fraco. Quando pegou time forte, ou empatou ou perdeu. Então, na Copa do Mundo, perdeu para a Croácia na semifinal, que também, convenhamos, não é uma... Empatou com a Colômbia nas oitavas, ganhou nos pênaltis. Na Euro, foi para a prorrogação contra a Dinamarca na semifinal, e aí acabou empatando com a Itália em casa, depois de sair ganhando na final, e acabou não ganhando o título. Então, a verdade é que essa Inglaterra nunca entregou o que se esperava dela, e os jogadores em má fase, é difícil a gente acreditar que a Inglaterra vai conseguir lutar. Sei lá, pegar o Brasil hoje, eu aposto no Brasil tranquilamente. Acho que já voltamos ao mesmo pessimismo de sempre em relação ao English Team. Eu também estou com vocês. Eu acho que dificilmente a Inglaterra vai fazer alguma coisa extraordinária nessa Copa do Mundo. Muito bem, senhores. Arsenal e Tottenham, então, sábado, 8h30 da manhã, horário de Brasília, né? No cafezinho da manhã, vai passar aqui na ESPN Brasil, João, você sabe? Eu nunca sei agora se é só no streaming. Então, esse jogo, o de sábado, porque a gente também vai transmitir o Derby de Manchester no domingo, né? Que é um jogão. Mas esse aí vai passar no Star Plus apenas. O Derby de Londres. O Derby de Londres será no Star Plus. É só no streaming, então. Hoje em dia, né, as empresas estão investindo muito nessa plataformas, nesse tipo de conteúdo, então a gente tem que botar alguns jogos importantes ali. Então, tem gente que não gosta, mas vai ser muito legal a cobertura com os narradores no estádio, né? O comentarista no estádio, eu e a Nathalie ali do lado de fora, do lado de dentro, enfim, vai ser um evento legal em termos de cobertura também.
E o Renato Senise, credenciado, mas com a camisa do Tottenham por baixo ali, infiltrado no Emirates Stadium. Uma coisa curiosa, Júlio, também em termos da rivalidade, só para fechar, porque esse horário cedo, assim, né, também tem a ver com o tamanho da rivalidade, né? Porque às vezes é a pedido da polícia até. 12h30 em Londres, né? Os jogos que são porque não pode beber, não dá tempo dos caras manguaçarem muito antes, é isso? Exatamente, para não passar o dia bebendo antes e tal. Então, começa cedo, porque oficialmente os pubs só abrem 11 da manhã aqui, né? Então você não tem nem muito tempo de... Enfim, aí acontece muito, se você pegar os derbys que são considerados de alto risco em termos de policiamento, sempre eles jogam para um horário mais cedo, assim, para tentar amenizar um pouco. Porque os ingleses gostam de beber, né? O Júlio conhece bem. Já tomei uma outra com o Júlio aqui nos pubs. Saudades. Hashtag saudades. É isso. Aí, fazendo o jogo 12h30, dá tempo dos caras tomarem só uns 3 pints, né? e não uns 40. Obrigado, João. Obrigado, Renato Senise. Muito bom contar com os amigos aqui no Futebol Sem Fronteiras. Bom trabalho para vocês. Fim de semana cheio aí de jogos importantes no Campeonato Inglês. 2 clássicos importantes, o Clássico Londrino, o Clássico de Manchester. Bom trabalho para vocês. E vocês seguem com a gente aqui no Futebol Sem Fronteiras. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.